Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje a gente vai ter a nossa aula de número 68. Bora dar uma olhadinha no que a gente tem aí no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Como falei, a aula 68, o objeto de conhecimento, figuras de linguagem e o nosso detalhamento, figuras de palavra. E a gente vai ver por que a gente faz essa distinção entre figuras de linguagem e figuras de palavra, porque são coisas diferentes, são subdivisões, como sempre acontece em português. A gente tem bastante coisa para ver aí em nossa aula, então vamos a ela. E como já é de praxe aqui com a gente quer utilizar bastante conceitos. Ver do que se trata, tentar entender, porque a partir disso a gente consegue observar nos exemplos como funcionam as figuras de linguagem, como funcionam tudo que a gente vê aqui em nossa aula. O primeiro conceito que nós temos que ter em mente é justamente o de figuras de linguagem. Confiram aí comigo na tela. O que são então as figuras de linguagem? Quando eu ouvir figura de linguagem, eu preciso pensar nisso bem aqui. São recursos utilizados na linguagem para tornar a comunicação mais expressiva, criativa e impactante. Elas consistem em desvios do sentido literal das palavras ou expressões, criando novas formas de transmitir significados. Então a gente tem algumas palavrinhas-chave aqui que a gente precisa pensar, que a figura de linguagem ela lida com expressão, e lida com criatividade. E também para chamar a atenção. Posso utilizá-la, por exemplo, num texto dissertativo, embora não seja muito usual, para chamar a atenção para algum ponto. Também a gente acaba sendo bastante repetitivo em falar que as figuras de linguagem também aparecem bastante na literatura. Porque a literatura é esse grande ponto em que a gente pode mexer com a estética, mexer com as palavras, brincar, para que eu chame a atenção do meu leitor. Então, elas consistem em desvios do sentido literal. Existem os sentidos literais das coisas, os primeiros sentidos que nos vêm à mente, né? E a figura de linguagem ela vai mexer com esse sentido para alterá-lo. É como se eu dissesse a palavra gato e mexer com o sentido de gato, tanto animal quanto me referir a uma pessoa bonita, por exemplo. E criar essas novas formas de transmitir significados. A nossa linguagem ela permite que a gente faça isso. As figuras de linguagem podem ocorrer em diferentes níveis da linguagem, como, por exemplo, no nível fonológico, no morfológico, sintático ou semântico. Ou seja, no som, na classe da palavra, na forma em que ela está numa sentença, numa frase, ou com o sentido que aquela palavra tem. Eu vou mexer justamente nesses sentidos, modificar as palavras, para que elas ganhem novos significados e outras formas de transmitir alguma mensagem. Então, elas são amplamente utilizadas na literatura, na publicidade, na música, na poesia, em diversas formas de expressão verbal. Principalmente nessas, né? Porque na literatura a gente sabe que a linguagem ela é arte. Na publicidade eu quero chamar a atenção. A música também é arte, poesia. Tudo isso vai trabalhar com a questão de artística e da estética. E outras formas de expressão verbal contribuindo para a diversidade e a riqueza da linguagem humana. Afinal de contas, numa conversa casual, a gente também pode estar utilizando sem que a gente se dê conta. Aqui a gente tem um mapa mental, justamente falando sobre figura de linguagem, que todas essas são figuras de linguagem que têm diferentes sentidos, só para a gente entender um pouco: personificação, metonímia, eufemismo, metáfora, comparação, hipérbole, paradoxo, antítese, pleonasmo, anáfora, gradação, onomatopeia, todas trazem algum sentido. A gente não vai ver todas essas que estão aqui, a gente vai fazer um recorte das figuras de linguagem específicas da nossa aula, como nós vimos no nosso detalhamento. Mas é importante a gente saber que todas elas podem acontecer, todas elas podem ter um sentido, como a metáfora, que vai ser essa comparação sem conectivos. Aí nós temos exemplo dessa matéria, um chocolate. Não se preocupe, a gente vai ver de forma mais incisiva. A hipérbole, que é exagerar, dar um exagero a alguma coisa que você está dizendo. Já li isso milhões de vezes e nunca entendi. Não significa que você leu milhões de vezes. Significa que você está exagerando.
assim como o pleonasmo, que é a repetição de ideia, saia para fora. Sair para fora? Eu sairia para dentro? Por acaso não faz sentido, né? Porque eu tenho que descer para baixo, você vai descer para cima? Então, todas essas figuras de linguagem, elas possuem algum sentido e possuem algum objetivo que eu posso estar utilizando nos diversos campos que nós conferimos. Aqui a gente tem a subdivisão das figuras de linguagem, que podem ser figuras de palavra, que são os sentidos das palavras, a figura de som, que lida com o som que as palavras fazem, emitem, figuras de pensamento, que tem a intenção por detrás das palavras, e a figura de construção, que é a organização das orações, é o campo sintático dentro de frases e orações. Então, nas figuras de palavra, eu tenho metáfora, metonímia, comparação, catacrese, perífrase, sinestesia e alegoria, por exemplo. As figuras de som, eu tenho onomatopeia, aliteração, assonância e paranomásia. Na figura de pensamento, intenção por detrás das palavras, eufemismo, hipérbole, ironia, antítese, prosopopeia, paradoxo, gradação e apóstrofe. Só foi uma divisão aqui para a gente entender, mas a gente não vai ver todas elas. Figuras de construção, a gente tem elipse, zeugma, assíndeto, polissíndeto, anáfora, anacoluto, hipérbato, silepse e pleonasmo. Professor, são palavras muito difíceis. Calma que quando a gente vai vendo ela aos poucos, a gente vai se acostumando e, como eu falei, a gente vai ver só um recorte. E o nosso recorte são das figuras de palavra. E o que são essas figuras de palavra? Também conhecidas como figuras semânticas, porque ela dá o sentido, ela tem a ver com o sentido que as palavras possuem. Ou tropos, são recursos utilizados na linguagem para criar efeitos de sentido por meio da alteração ou desvio do significado convencional das palavras ou expressões. Então a palavra tem um sentido. Eu vou fazer um desvio desse sentido que eu costumo utilizar, por isso que é o convencional, aquele que a gente utiliza todos os dias. E esse desvio faz com que eu possa transmitir uma informação brincando com as palavras. Essas figuras ocorrem no nível lexical, no nível da palavra, né? Ou seja, no nível das palavras ou dos termos utilizados. Continuando aqui, a gente tem diferentes tipos de figuras de palavras, inclui a metáfora, metonímia, catacrese, sinestesia, antonomásia, perífrase, e entre outros, a gente vai fazer um recorte também disso. Essas figuras proporcionam uma maior expressividade à comunicação, enriquecendo textos literários, discursos, poesias e outras formas de expressão verbal, que é o que a gente falou lá no início em relação a esses tipos de linguagem, perfeito? Então, a gente já viu aqui que nós temos as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são essas palavras, são esses termos que eu vou utilizando com sentidos diversos para que eu consiga fazer com que a linguagem saia do convencional. Pode ser um desvio das palavras, pode ser a forma que eu coloco ela numa sentença. A gente vai fazer o recorte nas figuras de linguagem, nas figuras de palavra. Então, a gente tem que entender essa subdivisão, figuras de linguagem e aqui, num nível menor, as figuras de palavra, que vai ser a nossa primeira subdivisão. Bora dar uma olhadinha no que são as figuras de palavras? Então, as figuras de palavras são recursos utilizados para produzir maior expressividade à comunicação através das palavras. Então, o meu nível é o da palavra. A figura de palavra é o sentido que uma palavra vai possuir. A partir disso, eu sei que eu estou lidando com sentido, eu sei que eu estou lidando com metáfora, com comparação, com metonímia, catacrese, sinestesia e a antonomásia ou perífrase, geralmente usadas como sinônimo. Tem uma pequena diferença, mas às vezes é usado com sinônimo. A gente vai ver como é que funciona cada uma dessas figuras de palavras a partir de agora. A primeira delas é a nossa metáfora. A metáfora, talvez a mais conhecida, muito utilizada na literatura, é essa figura de linguagem que consiste na comparação implícita, e aqui a nossa palavra-chave, essa comparação precisa ser implícita, não pode dizer você é como uma rosa, você é uma rosa, uma comparação implícita, em que eu não utilizo esse termo para fazer a comparação. Entre dois termos diferentes, atribuindo características de um ao outro, com o objetivo de criar uma imagem mais viva e expressiva. Nela, uma palavra ou expressão é usada no lugar de outra sem que haja uma relação direta entre elas. Como assim? A gente vai ver no nosso exemplo. É mais fácil a gente explicar com um exemplo, mas você já tem que pensar nesse
conceito de comparação implícita entre esses dois termos. Então, essa palavra ou expressão vai ser usada no lugar de uma outra, sem que haja uma relação direta entre elas. E os bons poetas, as boas pessoas que lidam com a linguagem dentro da literatura, conseguem fugir do usual quando trabalham com metáforas. E ao fazer uma metáfora, o autor busca transmitir uma ideia de forma mais sugestiva e poética, e aí você consegue compreender aquilo de uma forma mais intensa, estimulando a imaginação do leitor e conferindo maior impacto ao texto. Os bons artistas vão conseguir trabalhar isso de uma forma bastante eficiente. E falando em bons artistas, a gente traz aqui o poema Coração de Pedra, da nossa queridíssima Cecília Meirelles. E a Cecília Meirelles sabia muito bem lidar com as palavras. Utiliza aqui, desde o seu título, uma espécie de metáfora, que é essa comparação implícita. Por quê? Eu tenho um coração de pedra. O coração pode ser de pedra, a não ser que ele seja feito de forma artística e tudo mais. Não existe um coração de pedra, ele é feito ali dos componentes do órgão. Mas aqui a gente tem essa comparação implícita porque é um coração que é como se fosse de pedra. E por que eu faço essa imagem? O que é aquela pedra? É aquele elemento rígido, que é difícil de quebrar, que não tem sentimento nenhum, está só ali, é só um minério existindo. Então esse coração de pedra, desde o título já passa a ideia de que esse coração não é uma pessoa que sofre, né? Uma pessoa que geralmente é muito fria, como uma pedra. Então o nosso poema diz: ó quanto me pesa este coração, que é de pedra. Olha só como a gente tem aqui coração e diz que o coração é de pedra. É uma metáfora porque é essa comparação implícita. Eu não preciso usar como, ou tal como pedra. O coração como pedra. Não, um coração que é de pedra. A metáfora funciona dessa forma, a comparação implícita. Este coração que era de asas de música e tempo de lágrimas. Perceba que ela fala no passado. Esse coração agora é de pedra. Ele era de asas de música. Então pensa só, um coração que era de asas, que era como asas, porque ele voava, ele era como música, ele era divertido e tempo de lágrimas. Mas agora é sílex, que também é um tipo de pedra bastante resistente. Mas agora é sílex. Perceba que o coração não pode ser uma pedra. É uma comparação, é como se você dissesse que ele é como uma pedra e quebra qualquer dura ponta de seta. Pense aí no cupido que tenta atingir, só que quando a seta do cupido, né, que é aquele ser que faz com que as pessoas se apaixonem na mitologia, quando a seta toca, ela se quebra e aí a pessoa não se apaixona, porque agora ela tem um coração de pedra. Mas agora é sílex e quebra qualquer dura ponta de seta. Oh, como não me alegra ter este coração de pedra. É como se ela dissesse, mas eu tenho um coração de pedra, mas eu não queria ter. Eu queria ser uma pessoa apaixonada. Queria ser uma pessoa mais quente. Uma pessoa que não é fria. Uma pessoa que não se importa com nada. Eu não queria ser uma pessoa que não se importa. Dizei porque assim me fizestes, vós todos a quem amaria, mas não amarei. Pois sois estes que assim me deixastes, amarga, sem asas, sem música e lágrimas. É como se dissesse, vocês todos que passaram pela minha vida, que me fizeram sofrer, me fizeram ter um coração de pedra. E agora eu não posso amar vocês, porque eu não sinto mais nada. Assombrada, triste e severa, e com o meu coração de pedra. Imagem bonita? Oh, quanto me pesa ver meu próprio amor que se quebra, o amor que era mais forte e voava mais que qualquer seta. Bastante interessante, um poema bastante bonito, falando sobre sofrimento, e sobre a partir do sofrimento você acabar se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz e que não consegue amar, porque você já foi machucada em outros momentos. Então, o nosso poema da Cecília Meirelles faz essa comparação que vem durante todo o texto, durante todo o poema, entre o coração e a pedra, justamente para falar sobre rigidez, sobre frieza e sobre a falta de vida. E assim funcionam as metáforas. Lembra lá que eu falei de publicidade? Olha essa aqui. Você é o tomate da minha salada. O amor está em qualquer lugar. Um feliz Dia dos Namorados, hoje sempre, como se fosse uma publicidade em relação ao Dia dos Namorados, e você é o tomate. Mas a pessoa é literalmente um tomate? Na imagem, sim,
Mas a ideia é dizer que você é como um tomate. Eu não preciso usar o como numa metáfora. Eu não uso porque a comparação é implícita. E é o tomate da salada, porque você quase não imagina uma salada sem tomate. Ela está em praticamente todo lugar, trazendo essa ideia de que você é muito importante, como se fosse esse tomate. A comparação implícita na metáfora. Muito bonitinho os nossos tomates. E aqui, quer continuar a respirar? Comece a preservar. Eu tenho essa imagem aqui, para você que teve lá na sua aula de biologia, já deve ter visto a imagem, por exemplo, de um pulmão. Um pulmão tem esse formato. Só que aqui não é literalmente um pulmão. Aqui eu tenho uma floresta, né? Como se fizesse referência à floresta, esse elemento verde. Porque existe essa comparação, essa metáfora que as pessoas usam dizendo que a floresta, a Amazônia, é o pulmão do mundo. Eu não estou nem precisando dizer aqui, eu só estou usando uma imagem, e a publicidade pode usar desse artifício, fazendo uma metáfora em que eu pouco utilizo o texto verbal. Por mais que eu tenha ali o quer continuar a respirar, comece a preservar, eu tenho na imagem em si já essa ideia metafórica da Amazônia, da floresta enquanto o pulmão, fazendo essa comparação. Ah, a Amazônia é como um pulmão. Não, estamos no campo da comparação. A Amazônia é o pulmão do mundo. Aí eu tenho o campo da metáfora, que é para trazer essa ideia de que a gente precisa, de que o oxigênio que é produzido, ele vem dessas florestas. Se não for isso, a gente vai ter problemas no clima mundial. Falamos de metáfora, agora a gente vai falar sobre comparação. Cuidado para não confundir, porque é bastante próximo. Comparação, também conhecida como símile, é um recurso utilizado na linguagem para estabelecer uma relação de semelhança explícita. Se lá era implícita, aqui a gente está falando sobre explícito. Entre dois elementos diferentes, geralmente por meio do uso de conectivos comparativos, como ou tal com. Isso aqui é interessante porque aqui a gente tem esses termos que vão fazer essa comparação. Como, tal qual. Comparação permite ao autor criar imagens mais vívidas e expressivas. É a mesma função ali da nossa metáfora, só que por meio desses termos já não é implícito, estamos no campo explícito. Essa figura de linguagem é comumente encontrada em textos literários, poesias, músicas e discursos, contribuindo para enriquecer a comunicação e estimular a imaginação do leitor ou ouvinte. E aqui a gente tem um pequeno texto de Ana para Eduardo, Ana Martins Marques, em que a gente tem várias comparações. Como se casa fosse a casa, como se a casa fosse fóssil. Olha o como aqui aparecendo. Como se a casa fosse fóssil, casca, espaço físil. Momento preciso de decisão do mundo. Numa entrevista, Anne Carson diz que se a prosa é uma casa, a poesia é um homem em chama. Um caramujo como uma caixa de fósforos que levasse nas costas o incêndio da casa. Percebam essas comparações, utilizando principalmente o como. Aqui a gente tem uma implícita, então já está no campo da metáfora. Prosa é uma casa. E é assim que vocês precisam fazer essa referência. Ah, não viu como? Eu estou falando de metáfora. Viu como? Estou falando de comparação. É bastante importante que a gente consiga fazer essa diferença. Que está marcada bem aqui. Comparação versus metáfora. A diferença entre metáfora e comparação reside na forma como essa relação entre os elementos é estabelecida. Na metáfora, essa relação é feita de forma implícita. Metáfora, implícito. Não vai aparecer como. Sem o uso de conectivos comparativos, como o como ou tal qual. Nesse caso, um termo é substituído por outro, atribuindo características de um ao outro. E na comparação, a relação entre esses elementos é estabelecida explicitamente. E aí eu vou usar o como, o tal qual, tal como, e são destacados semelhanças entre os elementos comparados também. Nossa vida tem sido um mar de rosas, metáfora ou comparação implícita. Nossa metáfora aqui tem sido um mar de rosas. Eu estou comparando vida, nossa vida, com um mar de rosas. Estou usando como? Não. Então, metáfora. Nossa vida tem sido como um mar de rosas, aí sim a comparação ou comparação explícita. Essa é a nossa diferença que a gente precisa encontrar. Metonímia, nossa terceira figura de palavra,
A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de um termo por outro. Para ver como isso funciona, havendo uma relação de proximidade entre eles, seja de causa e efeito, parte e todo, conteúdo e recipiente, entre outros. Ao utilizar a metonímia, o autor emprega uma palavra ou expressão no lugar de outra para transmitir um significado relacionado, mas não idêntico. A gente faz isso o tempo todo, mas a gente não se dá conta. Como assim? Eu acho que eu nunca utilizei essa palavra estranha e metonímia na minha vida. Usou, sim, senhor, eu vou já te provar. Essa figura de linguagem é comumente encontrada em textos literários, poesias, músicas e no discurso cotidiano, contribuindo para a expressividade e a riqueza da linguagem. A gente vai ver como é que funciona. Alguns tipos de metonímia aí que nós vamos encontrar que nós utilizamos. Eu posso substituir, lembrando que ela trata de substituição de termos, o autor pela obra. Os alunos estão lendo Machado de Assis. Opa! Mas Machado de Assis não é um título de um livro, é um autor que tinha vários livros. Só que ao invés de utilizar o nome do livro que ele estava lendo, ele está trocando pelo nome do autor. Os alunos estão lendo Machado de Assis, algum livro de Machado de Assis, só que eu substituo o autor pela obra. Também pode ser a causa pelo efeito. Consegui meu celular novo com muito suor. Você utilizou o seu suor para pagar o celular? Não. O que eu quis dizer é que eu consegui meu celular trabalhando bastante para ter dinheiro. Só que eu estou substituindo essa causa pelo efeito, utilizando muito suor para aquilo. E a marca pelo produto? Olha só, meus irmãos adoram tomar Nescau. Sabe que Nescau é uma marca. Você está tomando, na verdade, o achocolatado. Meus irmãos adoram tomar achocolatado. Você costuma dizer achocolatado? Não, você utiliza uma marca, pode ser essa, pode ser outra, geralmente essa, e faz essa substituição utilizando a metonímia no seu dia a dia o tempo todo. Parte pelo todo também pode acontecer. Meu pai possui inúmeras cabeças de gado. Só que ele não possui só a cabeça do gado, né? Ele possui o boi. Só que eu estou substituindo a parte, que é só a cabeça do gado, pelo todo, utilizando numa figura de linguagem também, que vocês utilizam bastante. Francisco pediu a mão de Helena em casamento. Só que ele não quer só a mão, ele quer ela como a sua esposa. Então, aqui eu estou substituindo mais uma vez a parte pelo todo, a parte pelo todo, utilizando mão ao invés de usar a Helena. Como se dissesse, pediu Helena em casamento. Não é verdade? Então, isso também acontece bastante. Outra metonímia bastante comum, como a gente viu lá no nosso exemplo, acabei de ler o Jorge Amado que emprestei. Agora trouxe de volta. Ele voltou dos mortos. A ideia aqui, tem buscando na tirinha o humor, né? É falar que ele estava lendo um livro do Jorge Amado, só que a tirinha ela é literal, como se ele levasse o próprio autor, que já é falecido, para devolver à biblioteca. Utilizando aí como um efeito de humor a nossa figura de palavra. A catacrese é uma figura de linguagem que ocorre quando uma palavra é utilizada em sentido impróprio. Então a palavra possui um sentido. Só que eu estou usando ele com um sentido que não é o que ele possui. Por quê? Porque há a ausência de um termo específico para descrever determinado objeto ou conceito. Então você tem um objeto, você não sabe como é o nome daquilo. Só que você usa uma palavra que não tem aquele sentido para descrever aquele objeto. A gente vai ver que vocês também usam o tempo todo a catacrese e não se dão conta. Nesse caso, a palavra é emprestada de outro contexto para descrever algo para o qual não há um termo específico. Ou até há o termo, também pode ocorrer de haver o termo, mas que você não conhece e no dia a dia as pessoas acabaram só utilizando aquele termo que se tornou mais comum. Por exemplo, se eu disser para você aponte para a sua panturrilha, muitos de vocês não vão saber onde está a sua panturrilha. Mas se eu disser para você apontar para a batata da perna, aí você vai saber provavelmente o que é a batata da perna. Isso é uma substituição. Você está usando aquele termo que não significa aquilo, mas você utiliza ou por desconhecimento ou por conta da falta de um termo melhor. Um exemplo comum de catacrese é quando usamos termos como pé da mesa. Peraí, o pé da mesa, aquilo não é um pé.
mas não existe uma palavra melhor para definir. Ou o braço da cadeira. Aquele é o braço da cadeira? Não, não é um braço. O braço é o que você tem. Só que qual é o nome que se dá para aquilo? É difícil saber, né? Mesmo que esses objetos não tenham literalmente pés ou braços, mas sim pernas ou apoios, como a gente costuma utilizar, tá bom? A gente também trouxe para vocês alguns elementos, alguns termos bastante comuns que a gente utiliza no dia a dia e não se dá conta, para que a gente tente fixar um pouquinho mais sobre a nossa catacrese. Então acompanha aí comigo no vídeo. 1. Dente de alho. 2. Maçã do rosto. 3. Asa da xícara. 4. Batata da perna. 5. Pé da cadeira. 6. Braço de sofá. E aí, já tinham utilizado algum desses termos? Muitos deles a gente nem se dá conta. O dente do alho, como se o alho tivesse dente. A maçã do rosto, como se o que a gente tem aqui fosse uma fruta. A gente utiliza esses termos o tempo todo e a gente acaba não se dando conta. Mas a catacrese está no nosso dia a dia o tempo todo, tá bom? Vamos dar continuidade agora vendo um pouquinho sobre a nossa próxima figura de palavra, que é a sinestesia. Acompanhem comigo o conceito de sinestesia, que é uma figura de linguagem que consiste na combinação de sensações. Como assim combinação de sensações? Também a gente usa e acaba não se dando conta. Percebidas por diferentes órgãos sensoriais. A gente tem lá a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Não é verdade? Cada um deles é responsável por uma sensação. Pode ser o gosto das coisas, pode ser como as coisas soam, o som que elas fazem, o cheiro das coisas, a visão das coisas e a textura que elas possuem através do tato. Nós percebemos essas coisas o tempo todo através desses sentidos. Na figura de linguagem, são atribuídas características de um sentido a outro, criando uma associação incomum entre experiências sensoriais distintas. Como assim? Quando você passa por alguém, se você geralmente tem alergia ou alguma coisa do tipo, e aquela pessoa está usando um perfume muito forte que você parece que sente o gosto. E aí você fala, essa pessoa estava com um perfume doce. Pera, o perfume você sente com o seu olfato, mas o doce você sente principalmente com o seu paladar. Então você misturou duas sensações. E a gente também faz isso o tempo todo. Aqui nessa música, era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com um sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Olha que interessante. O lugar tinha um sabor de chocolate. Como assim um lugar que eu posso sentir, por exemplo, pisando com o meu tato tinha um sabor de chocolate? Aí eu tenho essa mistura que eu chamo de sinestesia. E cheiro de terra molhada tem cheiro? Tem algum cheiro específico, mas a terra molhada eu sinto aqui também com o meu tato, né? Isso acontece bastante, é utilizado bastante em música, para a gente tentar entender um pouquinho de como funciona a sinestesia. E a antonomasia ou perífrase é uma figura de linguagem que consiste na substituição do nome próprio, também trabalha com substituição, mas é o nome próprio de uma pessoa ou coisa por um título, apelido ou expressão que caracterize de maneira marcante. Por exemplo, quando nos referimos a alguém como o rei do pop para falar de Michael Jackson, ou o poeta da saudade para se referir a Vinícius de Moraes. Estamos utilizando a antonomasia. Para quem gosta de futebol, por exemplo, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho era conhecido como o Bruxo. O Ronaldo, que estava lá na campanha da Copa de 2002, foi artilheiro, ele era conhecido como o Fenômeno. E a gente tem o tempo todo exemplos, como esse aqui. O poeta dos escravos, para se referir ao nosso Castro Alves, percebam que é algum título que alguém deu em algum momento. O bruxo do Cosme Velho, do Machado de Assis. A diferença da antonomasia é que ela se refere principalmente a pessoas. Já na perífrase, por mais que seja também uma substituição, ela tem aqui a ideia de lugar. Por exemplo, a cidade das Mangueiras. Qual é a cidade das Mangueiras? Você sabe qual é a cidade? Belém. Belém é conhecida como a cidade das Mangueiras pelas muitas mangueiras que estão
implantadas pela cidade. E Manaus, olha aqui o nosso Teatro Amazonas, também já foi conhecida como a Paris dos Trópicos por conta da nossa arquitetura, na época da borracha, da riqueza, de como tudo isso foi implantado numa cidade no meio dos trópicos, né? Por isso a Paris dos Trópicos, porque tinha arquitetura francesa principalmente. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas figuras de palavras, dessas várias comparações que estamos fazendo, dessas comparações explícitas e implícitas, de como o sentido pode ser alterado, essas substituições das figuras de palavras lidam principalmente com esses tipos de situações, perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando a nossa aula. Eu desejo que vocês fiquem bem, desejo também bons estudos e até a próxima.